Aula 11. Pacotes turísticos. Olá, que bom vê-lo pronto para mais uma aula do nosso curso. Fico feliz por você ter conseguido chegar até aqui. Imagino que você esteja curioso para saber mais sobre o assunto que abordaremos hoje. Bem, como você deve saber, falaremos sobre pacotes turísticos. Esse será exatamente o assunto que aprenderemos na aula de hoje, mas já posso adiantar que vai ser muito interessante. Antes de iniciarmos a nossa aula, como de costume, revisaremos o conteúdo da aula anterior. Na aula passada, você aprendeu que agências de viagens são organizações que têm a finalidade de comercializar produtos turísticos. Aprendeu também que a Embratur classifica as agências de turismo em duas categorias. Com base nessa afirmativa, vamos ver se você lembra marcando a alternativa certa. Essa foi fácil, pois vimos que a Embratur classifica as agências nessas duas categorias. Vamos continuar. Viu que as agências também podem ser classificadas pelo tipo de atuação. Marque a alternativa com os nomes desse tipo de agência. Aprendeu que a principal função de uma agência é intermediar produtos turísticos. Agora é a sua vez. Ajude-me a lembrar um pouco mais respondendo essa questão. Ensinei que as agências auxiliam o viajante na escolha de destinos turísticos e desenvolvem programas de viagem. Sabe me dizer como são chamadas as agências que priorizam a elaboração de viagem? Para isso, marque a alternativa que achar correta. Perfeito! Não foi só isso, pois na aula passada você viu que os agentes são a parte principal do turismo. Com base nessa afirmativa, clique na alternativa correta. Além de tudo, com base nessa afirmativa, clique na alternativa correta. Além de tudo isso, você aprendeu também a conduzir o atendimento para completar a venda e conquistar o cliente. Vamos ver se você sabe qual atendimento está correto marcando a alternativa certa. Excelente! O bom atendimento consiste em orientar, informar, dar apoio e oferecer opções para o cliente. Você viu também que existem critérios que devem ser seguidos para identificar o perfil do cliente. Para recordá-los, analise algumas situações. Espero que tenha recordado tudo o que vimos na aula anterior e esteja preparado para iniciar uma nova. Muito bem, como já revisamos o assunto da aula passada, podemos iniciar sem demora o nosso assunto de hoje. Espero que você esteja pronto para mais esse desafio. Vamos lá! Por que aprender sobre pacotes turísticos? Antes de aprendermos sobre pacotes turísticos, é importante saber por que eles são criados. Todo ano, as agências de turismo vendem seus pacotes turísticos, que nada mais são que roteiros de viagens que incluem viagem, acomodação, transporte, entre outros. Empresas especializadas em desenvolver esses roteiros são as operadoras de turismo. Essas desenvolvem os tais pacotes baseados em estudos e pesquisas que são realizadas com o objetivo de descobrir os desejos e as necessidades das pessoas. Esse será exatamente o assunto da nossa aula de hoje, mas antes de começarmos, veja essa história. Boa tarde, eu sou o Cardoso. Essa é minha esposa, a senhora Flora Cardoso. E esses, os meus filhos. Nós queremos algum lugar longe da cidade. Ficar em contato com a natureza e comer uma boa comida típica.
Gostaria... Boa tarde a todos. Já sei o que vocês precisam. Esse é o pacote Sonho de Campo, que inclui passagem aérea na primeira... Perfeito, é esse mesmo. É exatamente essa viagem que estamos procurando. Certo, Cardoso? Exatamente, querida. Mas e a hospedagem e o transporte? Estão inclusos? Mas que coisa, Cardoso. É claro que estão. No pacote, todas essas coisas já estão incluídas. Tudo estava bem, até eles chegarem ao aeroporto e constatarem que... Classe econômica? Mas como? Olha aqui na passagem que está escrito. Nossa, está escrito classe econômica mesmo, Cardoso. Sim, classe econômica, senhora. Mas eu paguei para ir na primeira classe, mocinha. Calma, Flora. Isso foi apenas um equívoco da agente de viagem. Vamos mostrar que nós não ligamos para isso, querida. Vamos curtir. O que mais pode acontecer? 2 horas depois. Ai, minha nossa, que viagem! Vejam, acho que aquele é o nosso ônibus. Vamos até lá, turma. Vamos entrar, pessoal! Coloquem as bagagens aí no chiqueirinho e vamos partir antes que escureça e fiquemos sem jantar! Parece que essa não era a viagem que essa família havia programado. Como deu para notar, essa agência de turismo cometeu uma gafe terrível e com certeza perdeu esses clientes que não mais a procurarão. Até onde sabemos, a agência errou apenas ao comprar o pacote dessa operadora, que com certeza não o desenvolveu tão bem assim. Por isso, na aula de hoje, você aprenderá o quanto é importante saber planejar e desenvolver pacotes turísticos. Deu para entender a importância desse assunto? Não se preocupe, pois você aprenderá tudo sobre isso e agora veremos quais tópicos abordaremos nesta aula. Na aula de hoje, você aprenderá sobre demanda turística. Logo em seguida, veremos como é planejado e desenvolvido cada um dos pacotes turísticos que são vendidos pelas agências e elaborados pelas operadoras. Por fim, você conhecerá os tipos de pacotes turísticos. Muito bem, agora que você já sabe qual será o assunto de hoje, começaremos a nossa aula. Primeira parte. Demanda turística. Ano após ano, pessoas procuram as agências de turismo para fazerem viagens que satisfaçam os seus desejos ou mesmo suas necessidades. Alguns procuram, através da viagem, comprar um produto que lhe ofereça diversão ou descanso, outros viajam por motivo de trabalho. Por isso devemos aprender sobre a demanda turística. Aposto que você deve estar curioso para saber o que é demanda turística. A demanda turística é a procura do turista pela viagem que atenda suas necessidades ou desejos e o potencial que o setor turístico tem em suprir isso. Essa procura pode variar de acordo com a época no ano, e isso pode ocorrer tanto em período de alta ou baixa temporada, ou até mesmo em períodos sazonais. Como são muitas as necessidades dos turistas, um pacote turístico só pode ser criado após muito tempo de estudo no mercado consumidor. A primeira etapa que deve ser seguida é a pesquisa de campo, ou melhor, a pesquisa de mercado. Essa pesquisa tem como objetivo descobrir quais são os desejos e necessidades do turista e desenvolver um pacote que atenda a seus desejos. Lembre-se que para criar um pacote, nada se descobre de uma hora para outra, pois leva algum tempo, meses ou até mesmo anos. Devemos inicialmente conhecer a região que será visitada. No nosso caso, vamos voar até Jumbu das Águas. Bem, veremos na prática como isso acontece. Então começaremos a fazer a pesquisa em Jumbu das Águas. Lá, como sabemos, é uma cidade muito bem frequentada o ano todo. Depois temos que saber quem são essas pessoas, o que fazem e tudo mais. A equipe que fará a pesquisa já está lá. Veja, esse é o formulário que eles distribuirão nos hotéis, pousadas e outros locais estratégicos daquela cidade. Aqui está o formulário. Você pode preencher os campos como quiser, senhora. Qualquer dúvida é só perguntar. Bem, eu vim aqui para relaxar, ou seja, fugir do estresse. Alguns meses depois. Depois de longa pesquisa na cidade, nós conseguimos um número considerável de amostras. Muito bem, e a que conclusão chegamos com a pesquisa?
Aqui está o resultado com todos os dados obtidos das pessoas. Ah, vale salientar também que a cidade é uma estância climática e possui diversas cachoeiras nas margens rurais da cidade. Isso é o que precisamos para começar a desenvolver o pacote ideal para as pessoas que querem viajar para Jumbu das Águas. Deixe-me ver. Lazer, relaxar com a família, fugir da rotina dos grandes centros, 30 anos, 60, 10, 5 mil reais e preferem hotel fazenda. Isso mesmo! Inclusive, fomos atrás do melhor hotel fazenda de Jumbu, que é o Estrela de Fogo. Ele é o mais adequado ao perfil desses turistas, Bernardo. Mas que ótimo! Após meses de trabalho de campo, encontramos a demanda turística dessa cidade finalmente. Como deu para perceber, os futuros turistas não foram descobertos por acaso, pois foi dispensado um longo tempo de pesquisa de mercado. Também foi descoberta a demanda turística, e o pacote, após ser desenvolvido, suprirá essa demanda, que é a procura do turista pelo pacote. Muito bem, que tal fazermos alguns exercícios para treinarmos sobre esse assunto? Antes de desenvolver um pacote turístico, é necessário descobrir. Para descobrir essa demanda turística, ou seja, os turistas interessados no pacote desenvolvido pela operadora, será feita. Muito bem, agora nós já podemos passar para o próximo assunto. Segunda parte. Desenvolvendo o pacote turístico. Os pacotes turísticos são desenvolvidos baseados na procura dos turistas e são o carro-chefe da maioria das agências de turismo. Todo o roteiro de um pacote, para ser bem-sucedido e aceito pelas agências e, consequentemente, pelos turistas, precisa basicamente seguir 4 passos. São eles: o planejamento, o desenvolvimento, a promoção e a venda. O planejamento em si começa nas oportunidades identificadas em pesquisas de mercado com as quais descobrimos as necessidades ou ao descobrir, podemos tanto desenvolver um novo pacote, como readaptar um que já existe. Isso já foi feito quando houve a pesquisa, lembra? Bem, agora com base no material que já temos, ou seja, com os dados da pesquisa que foi feita em Jumbu das Águas, desenvolveremos o pacote. Muitas pessoas têm dificuldade em entender ou diferenciar o que faz uma operadora e o que faz uma agência de turismo. Por isso, explicaremos agora. Muito bem, a operadora é quem planeja e prepara os pacotes turísticos de acordo com o perfil do turista captado através de pesquisa de mercado. Já a agência vende os pacotes elaborados pelas operadoras. Vamos então conhecer a operadora HK para saber como ela desenvolve os tais pacotes de viagem. Vamos continuar com a história. Foi verificado através da amostra captada na pesquisa que 95% dos turistas entrevistados preferem a cidade de Jumbu das Águas para relaxar. E essa grande porcentagem era composta por pessoas que queriam relaxar com a família e fugir do estresse das cidades grandes, certo? Então desenvolveremos o pacote destinado a essas pessoas, utilizando os dados com a preferência dos entrevistados, como acomodação. Muito bem, essa é a segunda etapa, que é a de desenvolvimento do pacote. Continuando. Com todos esses dados em mãos, traçaremos um roteiro e entraremos em contato com o Hotel Fazenda Estrela de Fogo, que é o melhor em questão de relaxamento. Pois ele possui piscinas, área de recreação, passeios a cavalo, guias que conhecem as principais cachoeiras de lá e tudo mais. Braulio, então liga lá e fecha com eles a permanência de 10 dias e você, Kelvin, fecha com a agência o transporte aéreo até a cidade. Você, Bernardo, fecha com a empresa de transporte terrestre que fará o deslocamento do aeroporto até o Hotel Fazenda, certo? Eu conversarei com o setor de marketing para resolver como promoveremos esse pacote ao turista. Bem, é aí que entrará a terceira etapa, a promoção. O pacote será apresentado aos turistas através de propagandas nos meios de comunicação. Continuando. Enquanto isso, Horácio está no departamento de marketing.
Ô Chester, pode começar a trabalhar na campanha de promoção do pacote. Verifique qual é o melhor preço para vendermos, aí depois você me liga no escritório. Tudo bem, Horácio. Só preciso de dados como público-alvo e classe social, para saber com quem estamos lidando. Aqui está, Chester. Um mês depois. Ô, Horácio, aqui está o prospecto da promoção ideal para o pacote de turismo em Jumbu das Águas. Sabe que, por se tratar de um público-alvo de classe social alta, esse pacote pode ser vendido a esse preço. Bem, mas fizemos o plano para a propaganda e os veículos ideais para atingir esse público. Aqui está, Horácio, o plano de marketing. Veja, devemos colocar inserções de vídeos na TV paga e em publicações da revista Vero e do jornal Hoje. Maravilha, Chester. Tenho certeza que você sabe o que está falando. Manda ver, velho. Veja para mim quanto vai ficar isso tudo para começarmos a fazer a promoção. Meses depois. Sucesso, sucesso e sucesso, meus caros. O pacote está tendo muita procura nas agências e o melhor, os turistas estão comprando a nossa ideia. Tenho dados em mãos sobre a venda do pacote e posso adiantar que ele é um sucesso perante nossa concorrência. Pois é isso aí. Por fim, vimos a quarta e última etapa, a venda. Os diretores da operadora chegaram a uma conclusão e logo venderam a ideia do roteiro para a agência, que, consequentemente, atendeu essa demanda de turistas. Bem, como deu para perceber, desenvolver um roteiro não é tarefa fácil, pois envolve muitas outras pessoas e muito estudo de mercado. Note que quando os diretores da operadora resolveram fazer o pacote, outros profissionais se envolveram no processo e lhe indicaram o caminho correto. Vamos fazer exercícios sobre esse assunto. Quais são as 4 etapas do desenvolvimento de um pacote? É isso aí! As etapas são planejamento, desenvolvimento, promoção e venda. Ao nos aprofundarmos mais no assunto, você notará que nada é feito ao acaso ou por gosto, pois é preciso ter muito conhecimento e planejamento ao traçar rotas. Não citaremos todos os profissionais envolvidos, mas mostraremos os principais. Começarei perguntando: o que seria do turismo se não houvesse os transportes? Bem, a operadora, ao contratar agências e companhias de transportes, deve ter total ciência sobre sua reputação. Geralmente são contratadas empresas terceirizadas e, por isso, deve-se ter muita cautela e conhecimento sobre o histórico das empresas envolvidas no roteiro. Agora imagine que a companhia aérea não faça manutenção periódica em seus aviões ou tenha no histórico vários acidentes. E se ela for contratada por engano? De duas uma, ou a operadora perde dinheiro por não vender o pacote ou vai à falência ao ter que pagar indenizações. Agora a outra parte. Imagine que ao contratar o serviço de hospedagem, a operadora escolha um hotel cuja refeição tenha feito história como essa. Além disso, quando for contratar serviços de guia e empresas de transportes em passeios turísticos, deve-se averiguar muito bem o estado de seus veículos. Bem, o operador deve buscar referências sobre tudo o que estiver no roteiro e... somente quando realmente tiver certeza da qualidade dos serviços que estão no programa é que o pacote será fechado. Muito bem, vamos então verificar se você entendeu até aqui. Você saberia me dizer qual das opções é o local ideal para a venda do pacote de turismo? Isso mesmo, o ponto de venda ideal é a agência de turismo. Para desenvolver um pacote turístico, basta apenas lançarmos e vendê-lo para as agências de turismo. Muito bem, a resposta é falso. Agora vamos fazer um teste valendo pontos, preste atenção. Responda as perguntas. Antes de colocarmos um pacote turístico no mercado, precisamos... A pesquisa de mercado tem como objetivo 3 aspectos. Em primeiro, o segundo objetivo da pesquisa de mercado é... Já o terceiro objetivo da pesquisa de mercado é... Qual é a etapa de elaboração do pacote turístico que vem após a pesquisa de mercado?
qual é a etapa da elaboração do pacote turístico que tem como objetivo desenvolver o pacote em si? Agora, qual é a etapa que tem como objetivo apresentar, ou seja, promover o pacote ao turista? Para finalizar, qual é a etapa que tem como objetivo selar compromisso final com o cliente? Aqui encerramos mais esse assunto. No final da aula você verá sua pontuação. Bem, acabamos de conhecer como se desenvolve um tipo de pacote turístico, mas saiba que pode haver outros tipos. É por isso que conheceremos esse assunto agora. Então vamos lá! Terceira parte: pacotes turísticos. Os pacotes turísticos são classificados em 3 tipos: o pacote turístico de lazer, o pacote turístico de negócios e o personalizado. Começaremos então falando do pacote turístico de lazer. Esse é um tipo de pacote muito procurado por turistas na alta temporada e geralmente culmina nas férias escolares de verão, no mês de janeiro. Seu ponto principal pode ser tanto a diversão quanto o descanso em locais que tenham praias ou parques aquáticos. A alta temporada inclui também o mês de julho, temporada de inverno, quando os turistas buscam locais onde o frio é mais intenso. Muito bem, para que você entenda melhor sobre essa questão, vamos mostrar exemplos através de histórias. Bem, você se lembra da família Souza? Pois é, passou-se um ano e novamente estão na temporada de férias e pretendem viajar por outra agência de turismo. Agora, viajaremos somente se for por pacote turístico, certo, querido? Ah, sim, somente por pacotes, pois minha família e eu passamos por situações na última viagem que fizemos, sabe? Que poderíamos ter evitado se você não tivesse insistido, dizendo que aquele guia era uma pechincha, não é? Então, né? Vamos esquecer isso e fazer certo esse ano. Que tal? Queremos um pacote bom e barato para ir passear no Rio de Janeiro, moço. Senhores, temos um pacote da HK Viagens e será perfeito para sua família e também está bem em conta. Nossa, está mesmo? Vamos levar. Bem, quero dizer, eu quero saber onde ficaremos hospedados e se estão incluídas as refeições e os transportes para os pontos turísticos. Nesse pacote, vocês dispõem de passagens na classe econômica, hospedagem de 5 dias no hotel com café da manhã, da tarde e almoço. Quanto ao transporte até os pontos turísticos, lá no próprio hotel eles organizam passeios turísticos na parte da manhã e da tarde. É só reservar com eles. Sendo assim, acho perfeito. Ah, podem ficar tranquilos, pois se a viagem não for como esperavam, nós da agência garantimos a devolução integral do dinheiro. Agora sim, as informações estão mais claras. Assim fico muito mais tranquila e nos poupa dores de cabeça futuras. Fechado. Onde assinamos? Bem, para saber se você entendeu, faremos alguns exercícios. Selecione os 3 tipos de pacotes turísticos. Muito bem, os 3 pacotes turísticos são o de lazer, de negócios e o personalizado. Vamos fazer um exercício. Identifique a imagem que representa o pacote turístico de lazer. Isso mesmo, a imagem da família feliz já diz tudo, certo? Agora falaremos sobre o pacote turístico de negócios, que é desenvolvido especificamente aos turistas que necessitam viajar a trabalho. Basicamente, o turista que procura por esse tipo de pacote quer conforto na viagem e boa localização onde vai estar hospedado. Observe a história do Gomes para entender melhor. Então, é o seguinte, eu preciso ir a uma convenção na cidade de São Paulo. Por isso gostaria de saber se tenho alguma opção de pacotes. Eu tenho preferência por conforto, não importa o quanto terei que pagar. O que me recomenda? Temos o pacote executivo individual, com passagem aérea na primeira classe, hospedagem em flat no centro da cidade, que dispõe de serviço para levá-lo onde precisar. Já o outro é bem simples mesmo, pois já não há tanto conforto assim. Repare aqui. Eu prefiro o primeiro pacote mesmo. Como eu não conheço muito bem a cidade, o serviço de motorista seria ótimo.
Exercite sobre mais esse tipo de pacote. O pacote turístico de negócios é destinado especificamente aos turistas que necessitam viajar por motivos de trabalho. Muito bem, pacote turístico de negócios é destinado especificamente aos turistas que necessitam viajar por motivos de trabalho. Vamos continuar com a aula. Agora, quando não há um pacote turístico que agrade nem o turista de lazer, nem o de negócios, existe o meio de adequá-lo ao perfil. Estamos falando do pacote turístico personalizado, que é um roteiro moldado a partir da preferência, necessidade ou desejo do turista. Observe mais essa história. Bom dia! Gostaria de saber quais os pacotes a agência possui para o Réveillon no Rio de Janeiro. Bom dia! Nós temos 2 pacotes. O completo, que inclui passagens aéreas na primeira classe, hospedagem e 3 dias e 3 noites no Hotel Urban City Super Luxo. 4 refeições, incluindo a ceia VIP, serviço de quarto especial e os ingressos para o show da virada com a banda Sala Mandala na praia. E temos o pacote simples, que inclui passagens aéreas de classe econômica, hospedagem de 5 dias e 5 noites na pousada Beira-Mar. As refeições serão apenas o café da manhã, o almoço e a ceia do dia 31. Nossa, mas eu queria uma coisa que não fosse nem tão sofisticada, nem tão simples para mim e minha namorada, sabe? Vocês não têm um meio termo aí? O senhor pode escolher o que fica melhor entre esses pacotes. Por exemplo, as passagens, onde quer ficar hospedado e quantos dias quer. Bem, as passagens podem ser da classe econômica mesmo. E a hospedagem está ótima também. Mas será que tem jeito de adicionar os ingressos nesse pacote? Nós adoraríamos assistir ao show da virada que acontece na praia, porque gostamos muito dessa banda, a Sala Mandala, né, querida? Nossa! Mas é lógico! É o meu sonho assistir esse show! Então, nós adicionaremos os 2 ingressos no pacote. Fechado? Fechado! Bem, como sabemos, esses pacotes quem faz é a operadora. Porém, na agência, os itens de cada pacote poderão ser montados de outra forma. Assim, o agente de turismo fica livre para adequar itens ao gosto, necessidade ou até mesmo à situação financeira de cada turista. Vamos ver o que você aprendeu até aqui fazendo o exercício. Complete a frase. Muito bem, o pacote turístico personalizado é um roteiro moldado a partir da preferência, necessidade ou desejo do turista. Agora faremos alguns testes valendo ponto. Preste muita atenção, vamos lá! Utilizando os conhecimentos adquiridos na aula, identifique através das imagens esse tipo de pacote turístico. Esse pacote, qual é? Para finalizar essa parte, selecione a alternativa correta. Aqui estamos falando do quê? O pacote turístico personalizado é moldado na agência de turismo, pois o agente adequará os itens ao gosto, necessidade ou à situação financeira do turista. Assim encerramos mais uma aula. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula que infelizmente acabou, mas antes veremos o que você aprendeu hoje. Na aula de hoje você aprendeu sobre a classificação da demanda turística e com isso aproveitou para ver algumas histórias interessantes. Com elas deu para entender o que vem a ser demanda turística, pois em cada uma delas vimos que cada turista tem um gosto e um destino específico. Logo depois você aprendeu sobre quem desenvolve os pacotes turísticos, ou seja, as operadoras. Viu que as mesmas devem seguir alguns passos para os pacotes serem elaborados antes de serem vendidos pelas agências. Por fim, aprendeu sobre os tipos específicos de pacotes turísticos como o de lazer, de negócios e o personalizado. Além disso, fizemos vários exercícios para reforçar o aprendizado, mas fizemos testes para avaliar o seu aproveitamento na aula. Aí na tela está o seu nível de aprendizado com o total de pontos que você atingiu. Lembre-se que você encontrará material sobre o assunto aprendido hoje na sua apostila. Saiba também que encontrará muito mais sobre essa aula e outras, pois a apostila é fundamental para complementar o seu aprendizado.
Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado dela e esteja aproveitando ao máximo o curso.